Devocionais em Hebreus, 105 dias estudando Hebreus. Permanecemos no capítulo de número 11, verso 32, que mais direis, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Conquistaram reinos. Ele faz uma lista, né, de nomes, ele cita juízes. Os juízes, eles defendem o reino de Israel. Tá? Eles citam Davi, ele amplia o território de Israel. Josué, referência, se a gente pensar nos textos que vêm antes, reino dominado, reino protegido, reino ampliado. Isso aqui é escrito para ser testemunho para mim e para você. Qual o valor de entender que os homens de Deus, pela fé, podem conquistar reinos? É porque nós podemos ampliar o reino de Deus hoje em dia. Ampliar, fazer o reino de Deus maior. Como é que nós podemos? E se nós temos fé, e essa fé se torna uma responsabilidade para a gente, o que nós precisamos fazer para fazer o reino de Deus maior? Bom, primeiro, o reino de Deus cresce não no tamanho do templo, né? Não é se o telhado está grande, não. O reino de Deus cresce se tem mais gente vindo para Jesus. E não importa se é a minha igreja, se é a sua igreja, se é a outra igreja. Tem que ser uma igreja séria, tá bom? Que acredite no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nos três. Tem que ser uma igreja séria, que entenda que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não existe nenhuma palavra de pastor ou de bispo que seja maior do que a Bíblia. Tem que ser uma igreja séria que ensine que nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e devemos ter a prática da Santa Ceia. Deve ser uma igreja séria que defende que todos nós somos pecadores e precisamos do sacrifício de Jesus para perdão dos pecados e nos levar para o santo céu. Eu recomendo igrejas que vivam junto de uma tradição de fé, que tenham um relacionamento não do dia para a noite, que tenham seriedade na hora de ungir pastores, de cobrar educação de pastores, pastores que vivam um histórico realmente de preparo teológico, de treinamento por outros pastores, que digam, realmente eu vi, você passou pelo treinamento, você pode ser ungido pastor. Recomendo que você procure o histórico, tá bom, dessa denominação, não importa se ela é pentecostal ou tradicional, tá? Mas igrejas com história sérias, que têm padrões de ensino, vão te ajudar muito. Mas esse foi um adendo aqui. O que é importante nesse texto é a responsabilidade de fazer o reino crescer evangelizando, fazer o reino de Deus defendido, mantendo o bom nome, fazer o reino de Deus defendido, sustentando a obra, enxergar realmente a estrutura que Deus deixou na terra, inclusive essa estrutura histórica de igrejas que se organizam, como algo que nós temos a responsabilidade de administrar, não só o pastor, não só o presbítero, mas nós temos a responsabilidade de administrar e fazer, em nome de Cristo Jesus, fazer tudo isso crescer. E assim, ver como as ideias de Deus, os padrões da Bíblia,
tradição cristã cresce na terra e ver como o reino do mal diminui. As coisas que o mal produz abuso sexual, o mal produz corrupção, o mal produz mentira, essas coisas vão diminuindo quando o reino de Deus vai crescendo. Mais gente vai se convertendo, mais gente vai estudando a Bíblia. Então, em nome de Jesus, vamos fazer o reino de Deus crescer. Ai, pastor, eu tenho me comprometido a isso, mas eu tenho visto que é muito difícil. Muito bem. Então esse texto também deve te levar a ser um guerreiro de oração e a pedir para que o reino de Deus cresça. Uma das maneiras é você mergulhar em oração e pedir para que coisas que já estão acontecendo continuem acontecendo e cresçam. Você sabe de coisas que acontecem na tua própria igreja que fazem o reino crescer? Dobra o joelho hoje e pede para que isso não pare. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, faz de nós gente que põe o reino para crescer. E teu reino cresça e do inferno desapareça. Em nome de Jesus.